A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um devocional nesta manhã e eu quero fazer uma leitura de 2 versículos que está em Provérbio 11, no versículo 2 e no versículo 3, que diz assim: Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com humildade está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destruirá. Temos aqui uma palavra que eu acabei de ler que fala sobre a sabedoria. O ser humano ele é dotado de inteligência, de vontade própria, de sentimento, de livre-arbítrio, e o que torna responsável pelas suas próprias escolhas. A pessoa, por tomar decisões erradas na vida, por possuir procedimentos errados, pode atrair para ela as próprias doenças na área emocional, no que tange a sua alma, porque o remorso, o arrependimento, a culpa, ela dói e a consequência, elas são inevitável. Por isso que Salomão disse que a pessoa que é íntegra, esta pessoa ela é inteligente. Ela não é uma pessoa que vive pensando na desgraça do seu próximo. Por isso que nós temos que aprender a fazer as nossas escolhas. Deus nos chamou para sermos inteligentes. Uma escolha errada sempre deixará as suas feridas e cicatrizes no coração de quem tomar essa escolha achando que está certo. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, a escolha que nós podemos ter. Porém, nós também teremos as nossas consequências. Quero lhe dizer que existem escolhas que a gente faz. Por não usarmos a inteligência, a renovação da mente, em que Deus tem nos dado, que elas acabam deixando cicatrizes profundas em nossos corações, quando nós tomamos certas escolhas, porque isso também vai ficar registrado em nossa memória. Não tem como escapar disso, porque Jeremias fala no capítulo 3 e versículo 39 de Lamentação, ele diz: por que se queixa o homem vivente e o varão por causa do castigo dos seus pecados? Então, de que se queixa o homem? Ele não se queixa unicamente por causa do castigo daquilo que ele praticou. Por isso nós devemos ser inteligentes. Nós temos que cuidar com as informações em que nós passamos e com as informações em que nós recebemos. Nós devemos aprender a filtrar todas as coisas. Geralmente, meu amado, o que acontece com as pessoas, e as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que são perfeccionistas. Elas querem as coisas muito perfeitas. E isto é um sentimento de insatisfação consigo mesmo. Toda pessoa perfeccionista, elas são as pessoas insatisfeitas consigo mesmo. Então elas querem corrigir através de qualquer momento, qualquer coisa que possam ocorrer e que ela consiga tapar este furo. É o caso de pessoas que tentam agradar os seus pais com toda a dedicação, mas nunca conseguiram. Por exemplo, tiravam 9 na prova, mas os seus pais eram muito perfeccionistas e diziam que ele teria que tirar 10 na prova. Arrumavam a cama quando levantavam do seu jeito como uma criança tinha a capacidade de arrumar, mas nunca estava bom para sua mãe, sempre ela colocava defeito. Então, vivem consigo, tentando fazer direito, tentando melhorar as coisas, mas não conseguem,
por causa do perfeccionismo que a pessoa acabou adquirindo. Eu quero lhe dizer que você precisa ser inteligente o suficiente para entender as coisas da forma que elas são. Na Terra não existe pessoas perfeccionistas, pessoas perfeitas, melhor. Não existe. Existe a pessoa que tenta chegar à perfeição. Nós precisamos lutar para chegar à perfeição. E a perfeição nós vamos encontrar em Cristo. Então nós temos que cuidar para que, através dos nossos erros, nós venhamos aprender a não errar mais. Eu costumo dizer que o bom mesmo, para que você não erre e você não venha fazer o mesmo, é você observar o erro do seu próximo. Se ele errou, tente ajudar ele, mas cuide para não errar, não cair no mesmo poço. Então, cuidado, aprenda a filtrar as coisas e aprenda a ser inteligente o suficiente para ter uma vida na presença de Deus. Perante o caos em que nós vivemos, você tem que ser inteligente o suficiente para não entrar na conversa das pessoas. Existem pessoas que têm sua fala muito certinha ao seu modo e parece ser muito inteligente. Na realidade, ele não sabe nada. São palavras que surgem à sua mente e ele lança. E aquele que não tem inteligência suficiente para poder fazer com que as palavras venham ver se é real ou não é real, elas acabam então entrando na mesma malha, no mesmo saco, no mesmo balaio e acabam errando junto. Não faça isso. Tenha a sua vida dirigida pela palavra de Deus. Tenha a sua vida pautada por aquilo que a palavra diz. Você não precisa ser dirigido por profecias online. Não entre nessa. Existem muitas profecias online que é fake news. Estive analisando algumas que é fake news, não é real. A pessoa fala pela emoção, fala por aquilo que ela ouve e na realidade não é isso. Você não precisa ser dirigido por essas mensagens. Você não precisa ter medo pelo que falam nessas mensagens. Você precisa sim ter o temor de Deus na sua vida, basado na palavra de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus. Eu não preciso ser dirigido por mensagens proféticas. Eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo e pela palavra. Eu sei dos cumprimentos da palavra. E também sei quando Deus fala e quando Deus não fala. Então nós precisamos observar esses detalhes. Tem pessoas que andam desesperadas, me procurando e falando, pastor, a profecia tal vai se cumprir, o que será de nós? Nós temos uma profecia, está aqui, a palavra de Deus. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus e você tem um líder espiritual que possa te orientar. Não fique andando atrás dessas mensagens online que andam surgindo. Você precisa ser orientado pelo Espírito Santo e pela palavra. Você precisa ter uma vida diária de oração. Você precisa ter o teu altar na tua casa, o altar da oração. Seja inteligente. Pessoa inteligente é pessoa que segue a palavra de Deus e não anda atrás daquilo que falam ou deixam de falar. Amém, meu amado? É para você refletir neste dia, nesta manhã, e esta palavra, ela venha confortar o seu coração, ela venha consolidar você, e que você possa ter uma vida íntegra e inteligente diante de Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia debaixo das mãos poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.